tema desta teleaula são as ondas, mas não apenas as ondas do mar. Se a gente reparar bem, as ondas, nas suas mais diversas formas, fazem parte do nosso dia a dia. Quando um vento, por exemplo, bate num pano, ele provoca ondas ao longo do tecido. E se a gente segurar uma corda por uma das extremidades e balançar a mão, a gente também vai provocar ondas ao longo da corda. Mas afinal de contas, o que são ondas? Quais são as suas características? Tudo isso a gente vai ver nesta teleaula, onde nós vamos aprender bastante coisa também sobre as ondas mecânicas. Nessa teleaula você vai aprender o que é uma onda mecânica, o que é pulso e onda periódica. Vai entender o que significa período, frequência, amplitude e comprimento de onda. E vai aprender também o princípio da superposição de ondas. E aí, vamos nessa? A nossa teleaula está começando. Naufrágio. Várias pessoas estavam na embarcação que ficou 2 dias à deriva a 5 quilômetros da costa. Puxa vida, já tão perto da costa. As equipes de resgate não conseguiam se aproximar por causa das grandes ondas de até 10 metros de altura. Puxa, eu fico aqui pensando, com tantas ondas, eles não deviam ter vindo parar aqui na praia? Bem, eu acho que esta pergunta a gente só vai conseguir responder sabendo o que são e quais são as características das ondas mecânicas. Rosinha, você viu o caso dos náufragos? Eu vi sim, Maristela. E sabe o que eu fiquei curiosa? O mar não devia ter nos levado pra praia, afinal são tantas ondas. Olha só, Rosinha, uma onda mecânica é uma perturbação que se propaga no meio material. Agora, uma característica muito importante é que ela se propaga sem que o meio material se desloque. O que acontece é o seguinte, a onda passa e movimenta o objeto, isto é, ele ganha velocidade, sobe e desce voltando ao mesmo lugar. Isso acontece porque a onda transfere energia de um ponto a outro, sem que ocorra transporte de matéria. Olha só, Rosinha, eu movimento uma extremidade, certo? Aí a energia percorre toda a corda e acaba em seguida. Certo? O que aconteceu? Eu gerei um pulso, isto é, uma onda de curta duração. Mas, se o movimento for gerado por uma fonte que vibra continuamente, como eu estou fazendo aqui com o meu braço, olha só, nós teremos uma série de pulsos. Aí vai se formar uma onda periódica, ou seja, vários pulsos que se repetem conforme o movimento do meu braço, certo? A esses movimentos, olha, nós damos o nome de movimentos periódicos, porque eles se repetem após um certo tempo. Então nós podemos dizer que o movimento de rotação da Terra é um movimento periódico, porque a cada 24 horas, não é isso? A Terra volta à mesma posição que estava no dia anterior. Exatamente, Rosinha. Mas vamos voltar aqui à nossa experiência. Olha só. Aqui nós temos uma onda periódica porque os pontos da corda se deslocam e voltam à posição original em intervalos de tempo regulares. Esse intervalo de tempo é chamado de período. E o que determina o período? É a fonte. No caso da corda aqui é a minha mão, ó, pois é ela quem provoca a onda. O período é uma das grandezas que caracterizam a onda. Olha só, Rosinha, se eu movimentar o braço mais rapidamente, as ondas vão se suceder mais rapidamente, isto é, num período menor. Nós usamos a letra T maiúscula para representar o período da onda. Olha só, repare que os pontos da corda se deslocam e voltam à posição original sucessivamente. Esse movimento é chamado de ciclo. Bom, outra grandeza importante que também caracteriza a onda é a amplitude. E normalmente ela é representada pela letra A maiúscula. A amplitude também depende da fonte. Bom, além destas grandezas, as ondas são caracterizadas pela presença de 2 regiões, as cristas e os vales. Não é fácil, Rosinha? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixe-me ver. Eu tenho uma corda que está presa por um dos lados.
e alguém está balançando a outra ponta, criando pulsos sucessivos. Os pontos ao longo da corda sobem e descem periodicamente, realizando ciclos. Ah, aí está a onda periódica. Bem, o período, que é representado pela letra T, depende da fonte que gera o pulso. Ah, e essas as outras características. A crista, bem no alto da onda, o vale, no fundo. E a distância entre a posição de equilíbrio e o fundo do vale ou o topo da crista recebe o nome de amplitude e é representada pela letra A. A amplitude depende da vibração da fonte. Já sei, se a ponta da corda for balançada com movimentos mais amplos, a amplitude da onda também será maior, os vales mais fundos e as cristas mais altas. Esse pessoal aqui na fila do ônibus vai nos ajudar a entender uma importante característica das ondas, a frequência. Geralmente demora bastante. Olha, são meia hora mais ou menos, né? De meia hora. 1 hora e 20. A de 15 a 20 minutos. Às vezes demora 5 minutos, 10. Depende do ônibus, né, que vai pegar. Parece que o período deste ônibus aqui não é muito regular. Nesse caso, o período é o tempo que o ônibus leva para fazer todo o seu trajeto e voltar ao mesmo ponto de parada. Vamos supor que este ônibus tivesse um período certo e passasse a cada 2 horas. Aí seria bem fácil a gente determinar a sua frequência. Imagine que o período do ônibus é de 2 horas e que ele circula dia e noite sem parar, isto é, durante 24 horas. Para descobrir sua frequência, temos que fazer o seguinte cálculo: 24 dividido por 2, para saber o número de voltas que ele dá num dia. Isso dá 12 voltas, ou ciclos por dia, que é o mesmo que 12 voltas em 24 horas. Portanto, simplificando esses números, obtemos uma volta a cada 2 horas. Isso é o mesmo que dizer meia volta por hora. Assim, acabamos de obter a frequência do ônibus, que nada mais é que o número de voltas numa unidade de tempo, que nesse caso é a hora. Lembre-se que o período de um ônibus é de 2 horas e sua frequência, 1/2. Note que uma é o inverso da outra. Portanto, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência.